Uma lente de 35, assim, assado, uma lente longa, uma lente aberta. Eu falei assim, não tô entendendo o que você tá falando. Meu nome é Cláudia Castelo, eu sou editora de cinema. Eu faço cinema há 10 anos. Comecei a trabalhar na área nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu comecei porque eu fiz a faculdade aqui no Brasil em cinema, eu fiz faculdade aqui no Brasil em jornalismo, na Faculdade Integrada Zélia Alonso, faixa. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para aprender inglês só, mas o meu inglês nunca estava bom, então eu acabei ficando, e nessa eu fui fazendo uns cursos de cinema, avulsos, né, em universidades diferentes. E eu, aos pouquinhos, fui tomando gosto por cinema, porque eu sempre gostei de documentários. Então eu imaginei, bom, de repente uma progressão, né, para minha carreira seria explorar essa área de documentário. Então eu fui trabalhar numa produtora que fazia comerciais, foi uma oportunidade que eu tive. E nessa produtora eu comecei a editar rolos de diretores, então eu aprendi a usar o Final Cut nessa produtora. Então era um trabalho super simples, que era só pegar os comerciais dos diretores da empresa e direcionar eles para o que o cliente queria. Se ele queria estava precisando de um diretor que fosse especializado em carros ou em comédia, eu fazia os rios dos diretores com aqueles comerciais. Então era muito simples, era só botar os comerciais num rolo, imprimir no DVD e pronto, né? Num DVD na época. E então ali eu comecei a falar, poxa, eu tô gostando desse software, tô gostando de mexer com isso, né? Então uma amiga minha, produtora de cinema, e hoje em dia ela produz o festival Hollywood Film Festival, Brazilian Hollywood Film Festival em Los Angeles, Thalys Sayeg, estava fazendo um curta chamado Vendedores, com vários atores de Cidade de Deus, atores brasileiros muito bons, e eles precisavam de um editor. E eu falei que eu editava. Falei, eu posso editar seu filme. E aí eles não tinham um orçamento, né? Precisavam de alguém que fosse doar o tempo. Eu fiz entrevista com um diretor, que é o Alan Fitteman, que hoje em dia está na Globo, ele é diretor de seriados e acho que ele faz novela também na Globo. E o Alan gostou de mim, vamos fazer, né? Aí demorou 3 meses para eu editar um curta de 15 minutos. Mas depois desse dia o Alan, a gente ficou amigo, e eu falei, Alan, eu amei fazer isso, eu quero continuar. E aí ele me fez uma surpresa, falou assim, Cláudia, geralmente eu não posso fazer isso, mas eu vou te dar uma bolsa onde eu estudo. Então ele me deu uma bolsa de estudos na New York Film Academy para fazer 4 meses de edição. E eu adorei, né? Eu perturbava o professor, era que mais fazia pergunta na aula. E aí eu saí de lá já sabendo editar, né? Depois de 4 meses. Só que eu senti muita necessidade de aprender as outras áreas de filmmaking, né, de cinema. Eu achei que só editar não estava bom para mim, eu tinha que entender tudo, como tudo era feito, para eu poder ser uma boa editora. E aí eu sempre tive vontade de fazer um doutorado, estava falando com um amigo, eu queria tanto fazer um doutorado. Ele faz? Não, mas eu não tenho dinheiro. E eu já era americana nessa época, eu já tinha cidadania americana. Isso foi depois de anos nos Estados Unidos. E aí ele falou, pede um empréstimo. Aí eu, como assim? Aí ele, você pode estudar aqui, você pode pedir um empréstimo, você vai pagando durante os anos. E aí eu resolvi aplicar para uma das melhores faculdades de cinema nos Estados Unidos, que é a USC. E aí eu só
tentei a USC. Eu falei, não, eu vou tentar para melhor, eu só quero a melhor. E eles me aceitaram. Aí eu não acreditei, né? E aí fiz 3 anos de mestrado na USC. Eu sempre soube que eu queria ser editora, que eu gostava de editar. E então eu segui nessa especialidade. Mas esse curso da USC, eles têm 5 aspectos do filmmaker, que são todos os aspectos principais. Screenwriting, roteiro, né? Direção de fotografia, direção, edição e produção. E então eu experienciei todas essas áreas, né? Professores sensacionais, gente que trabalhou na indústria, que ainda trabalha, e eles trazem muitos convidados da indústria que estão fazendo, né? Estão aí fazendo vários filmes, fazendo sucesso. Então aquilo me inspirou muito. Eu tinha inclusive uma aula, foi uma das últimas aulas que eu tive, que era o papel da mulher no cinema. Então eu vi várias convidadas que estavam bem na indústria, né? E aquilo foi uma inspiração enorme para mim, sabe? E eram pessoas acessíveis. Você fala, poxa, né? Ninguém tá lá nas estrelas, eu posso chegar ali, né? Então isso me inspirou muito. E professores também que acreditavam em mim, né? Eu precisava disso, eu era o tipo da pessoa que precisava ter um apoio, mentores, por questão de autoestima, por estar num país estrangeiro, por ser sua segunda língua, né? Então tudo isso me ajudou a começar a minha carreira. Todos os roteiros que chegam pra mim, eu leio. E eu tento dar um retorno, né, do que eu acho do roteiro. Se eu vejo falhas, eu falo, eu converso sobre isso. Eu sempre tento dar a minha opinião para os roteiros que chegam na minha mão. E geralmente já chegam na minha mão filtrados, porque eu tenho um agente. Então, normalmente os roteiros que chegam a mim são roteiros que já vão ser produzidos. E para mim é muito importante, porque também é uma forma de eu aprender e ter mais experiência nessa parte de entender o roteiro, né? De entender os tipos de roteiro. E é uma parte onde eu quero me especializar mais, porque eu acho que filmmaking é isso, né? A base de tudo é o roteiro. E se você não tem um roteiro bom, você não vai ter um filme bom. Né? Meu próximo passo vai ser dirigir. E para dirigir, eu quero saber escrever um bom roteiro. Porque o filmmaker, como vocês já devem saber, você escreve o filme 3 vezes, né? No roteiro, na direção você reescreve ele, e na edição você reescreve ele várias vezes, até encontrar a melhor versão, né? Bom, a minha relação com os diretores é muito colaborativa. Eu tenho muita autonomia criativa no processo da edição, né? Eu trago muita ideia para a mesa. Eu dou ideias de como reestruturar o filme se a estrutura não estiver funcionando, mudar a cena de lugar. Quanto mais cada filme que eu faço, eu sinto que eu tenho mais ideias, eu posso trazer mais ideias para o processo, né? E tem sido maravilhoso o meu relacionamento com todos os diretores que eu tenho trabalhado. Eu trabalhei muito com o Ryan Coogler, que fez Fruitvale Station, Creed e Black Panther. Eu trabalhei nesses filmes com ele, a gente tá junto desde da USC, a gente estudava junto, ele estava 2 semestres acima de mim. E como eu conheci o Ryan, foi bem interessante, porque eu estava focada para fazer documentário. Já estava certo na minha cabeça, vou fazer documentário. E essa aula na USC era uma aula que você tem que ser escolhida para fazer, para estar dentro, porque é uma classe que eles te dão uma verba para produzir um curta. São 3 curtas por semestre, né? 3 documentários para uma aula específica e 3 para outra. Só que o showcase era junto, os documentários e os filmes de ficção.
E eu vi um trabalho do Ryan, eu vi uma cena que ele editou, que eles estavam mostrando os trabalhos de todos os diretores. E quando eu vi o trabalho do Ryan, eu falei, uau, eu não quero mais fazer documentário, eu quero trabalhar com aquele cara. Então, eu mudei a minha ideia quando eu vi o trabalho dele. E eu fui lá, mostrei meu rolo, deixei meu rolo com eles. E em 2 dias eles me ligaram, a gente quer te entrevistar. Era uma lista imensa, né, de gente. Eles me entrevistaram e eu fui a primeira escolha deles. E aí depois disso a gente escolheu o outro editor, que era o Michael Shaver, que também foi meu parceiro nos filmes do Ryan. Né? E depois do Ryan, eu tive muita sorte, eu tenho tido muita sorte nos diretores com quem eu tenho trabalhado. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles e eles respeitam o meu trabalho. Então, eu posso dizer que as coisas estão evoluindo bem. Eu acompanho as etapas de pós-produção quando eu posso. E eu gosto de acompanhar, né? Só que tem épocas que eu estou trabalhando, que eu termino um filme, começo outro. Termino um filme, começo outro. Então, às vezes eu já estou em outro projeto, eu não tenho oportunidade de acompanhar, mas eu gosto de estar envolvido o máximo que eu posso nos projetos que eu faço. A minha referência de filmes é a vida, em primeiro lugar. Eu não cresci com cinema, não cresci como os americanos, que você é criança e já está assistindo filmes sem parar, né? Então eu não tenho a mesma referência do que os meus colegas da indústria, nem quando eu fazia universidade. Eu comecei a assistir cinema com 30 anos. Assisti Goonies, assisti E.T., assisti Guerra nas Estrelas, Star Trek, quando era criança, né? Mas não tinha o hábito de assistir cinema. Eu fui criada em Copacabana e minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu fui criada na praia. E hoje em dia eu estou correndo atrás, né, por essas referências. Eu acho importante, claro, toda influência, toda referência que você tiver é importante. Mas eu sinto que a maneira como eu comecei foi mais uma influência de vida mesmo. E como o meu olhar de como a vida flui, né? De como os relacionamentos acontecem. E eu levo isso muito para o meu trabalho. Minhas experiências de viagem, de ter trabalhado em projetos sociais, de conhecer vários tipos de ambiente, né? Então acho que isso também é uma coisa que ajuda muito no que eu trago para o meu trabalho. No documentário, o editor é o diretor. Uhum. Porque o diretor vai para o campo e ele grava. Geralmente os diretores de documentário gravam muito. Então, aquele material gigantesco, quem vai selecionar vai ser basicamente o editor junto com o diretor, né? Então, é o processo mais importante para mim. Nos documentários é a parte de pós-produção, a parte de edição, principalmente. Os trabalhos que eu fiz para TV aqui foram a gente, como é que fala? Season? Eu fiz uma temporada inteira para o Não Conta Lá em Casa, que era um programa que ia ao ar no Multishow. E eu fiz 6 episódios. A diferença para mim estava assim no ritmo, porque você tem que entregar o material com uma certa rapidez, né? Cada episódio de 24, 23 minutos, se eu não me engano. A gente tinha 2 semanas para cortar, né? Então o tempo era corrido. E eles faziam muito material handheld, eram só uma equipe de 3 pessoas, 4 pessoas, às vezes. Então, não tinha a estrutura que o cinema tem, que o cinema te dá, o cinema que eu estou trabalhando em Hollywood. Mas eu acho que o meu processo é o mesmo, sabe? É ver qual é o material, entender qual é a história e
cortar para que aquilo aconteça. Eu senti que aqui no Brasil, eu trabalhei com 2 diretores, fiz alguns comerciais, e fiz vários eventos corporativos, vídeos corporativos. E eu acho que nos Estados Unidos as pessoas estão mais abertas à colaboração. Aqui no Brasil a gente tem muita mentalidade do chefe e do empregado, que acho que no cinema isso não é favorável, sabe? Eu acho que a colaboração é onde a mágica acontece. Então, pra mim, tem sido mais interessante trabalhar com os diretores dos Estados Unidos. Mas agora eu estou trabalhando com o primeiro diretor brasileiro num longa-metragem, que é o filme Abe, dirigido por Fernando Groising. E ele tem sido sensacional. Ele foi para Los Angeles agora por 2 semanas e a gente finalizou a edição do filme. Eu tenho agora mais uma semaninha em São Paulo para os últimos toques. E tem sido uma colaboração bem mais interessante. Acho que ele está trabalhando nesse formato mais colaborativo que eu estou acostumada em Hollywood. O nosso primeiro filme junto foi Fig, e o Ryan sempre teve uma pegada política, né, nos filmes, sempre um pouco sobre racismo, um pouco sobre a posição da mulher na sociedade. Tudo muito embutido dentro da história, né? Nada assim muito explícito. Mas isso é que me faz fazer cinema. Eu quero contar minha história, eu quero ter uma participação na sociedade de forma ativa através do cinema. Então, muitas das minhas ideias em relação à minha posição na sociedade, eu difundo através dos meus filmes, dos filmes que eu participo. Uhum. E o Ryan é esse tipo de pessoa, né, que tá ali para isso. Então, Fig era a história sobre uma prostituta que tinha que largar a filha para ir trabalhar, né, apesar de não querer ter essa vida, então tinha todo esse conflito. E Fruitvale Station foi a história de um menino negro que foi morto pela polícia. E o descaso das autoridades e tudo, né? E tudo embutido numa história que é mais digerível. Como é que eu falo? Que as pessoas, elas querem se identificar com personagens. As pessoas não querem assistir notícia e ouvir história triste. Elas querem personagens, elas querem identificação. E o filme é um veículo que te proporciona isso. Mais que eu tenho falado, Ryan? Fruitvale. E o Creed foi um filme mais alegre, né, vamos dizer assim, mais fácil de assistir, né, porque Fig e Fruitvale Station eram um pouco mais pesados, apesar de ter personagens interessantes e momentos de comédia, né. Todo filme, por mais triste que seja, eu acho que sempre tem uma mistura de gêneros, né. Assim foi com a gente. E o Creed foi mais leve, mais comercial, mais fácil de ser assistido. E foi muito legal trabalhar no Creed. Foi muito legal trabalhar no Creed. Eu trabalhei diretamente com os produtores dos todos os filmes do Rocky. E o Sylvester Stallone trabalhou com a gente diretamente na ilha de edição. Ele foi muito envolvido, porque ele, mais que ninguém, entendia o personagem, né? Ele criou aquele personagem. Então foi muito prazeroso trabalhar no Creed. Então o meu trabalho com o Michael no início foi muito legal. A gente se admirava, a gente trazia ideias para a mesa e um torcer pelo outro. Mas ao longo do tempo virou uma coisa muito competitiva. Foi virando muito competitivo, muito competitivo. E isso no final eu não queria mais. No Pantera Negra chegou num ponto muito competitivo
e um ambiente muito competitivo, de modo geral. Eu e o Michael, a gente liderava uma equipe de mais de 300 pessoas, né? O departamento de efeitos especiais dependia da gente. Então, eu não me adaptei a esse tipo de ambiente. Não é um ambiente que eu quero estar criativa. Isso não fomenta a minha criatividade, ao contrário, sabe? Eu não me importo com desafios, com datas, mas eu quero ter um ambiente agradável, onde existe colaboração e não competição nociva. Eu não vou apoiar o que você está fazendo só porque você está fazendo. E chegou nesse ponto o nosso relacionamento. Então é uma coisa delicada esse trabalho em time, né? Eu acho que tem que ter muito respeito, sabe? Tem que ter muita vontade de fazer o filme por ser o melhor que ele seja e esquecer um pouco o lado do ego, né? Das competições que não contribuem de forma positiva para o processo, né? Eu gosto de trabalhar em gêneros diferentes, porque eu acho que isso me traz uma bagagem maior, né? Eu tô sempre tentando aprender, sempre tentando evoluir, sempre tentando criar alguma coisa diferente. Então, essa possibilidade de trabalhar com gêneros diferentes é uma coisa que me atrai. Apesar de que a maioria dos filmes que eu fiz foi drama, mas todos eles, como eu falei, tem uma mistura de gêneros, né? Nenhum é só drama. E se eu tô editando uma cena e ela precisa ter suspense, eu vou tentar buscar isso, né? Eu vou estar com um tempo diferente. Se eu tô editando uma cena de comédia, eu vou buscar o tempo da comédia, né? E não é fácil, porque eu acho que cada situação é uma situação diferente. Não tem uma fórmula para... Existem técnicas, né? Mas mesmo com essas técnicas, você tem que ter uma criatividade para sempre trazer uma coisa diferente, porque o público ele está muito educado, né? Ele já espera situações que geralmente acontecem nos filmes, ele já está esperando aquilo. Então, como você surpreende o público? Como você traz uma coisa nova? Trazendo a emoção que é necessária para a cena, mas ao mesmo tempo surpreendendo a audiência. Então, isso é sempre o que eu busco. Contar as histórias e usar os gêneros com uma forma um pouco inovada, né? Que é sempre difícil, porque quanto mais material existe, né, out there, mais difícil fica, né? Porque pra mim a diferença tá na quantidade de pessoas que você tem que lidar. O fato de gerenciar uma equipe. Eu prefiro trabalhar com uma equipe pequena, porque você tem mais intimidade, você tem... o teu tempo é dedicado especialmente para fazer o filme. A parte de criatividade e de implementação das suas ideias é mais fácil, é mais direto, né? Num projeto grande como Pantera Negra, a gente tinha reuniões todos os dias. E como vai ser o efeito especial, qual vai ser a cor, qual vai ser a textura, a explosão tal, essa fumacinha não tá perfeita. E pra mim isso é meio tedioso, sabe? Eu tô mais interessada no sentimento dos personagens, no arco dos personagens, no storytelling em si. Eu não tô interessada na continuidade daquela... não tô interessada na continuidade daquela mosca na parede, sabe? Essa mosca não estava aqui antes. E um filme grande tem muito disso, assim, a continuidade, a cor, o efeito especial. Não é muito a minha praia. Eu gosto de uma coisa mais orgânica, mais real, sabe? Mais baseada nas experiências reais. A Roxanne foi um dos filmes que eu gostei muito de editar,
porque era sobre uma mulher num ambiente onde os homens predominam e a trajetória dela, né, o sucesso dela. Então isso foi uma coisa que eu me identifiquei muito. E a Netflix chegou depois. O filme foi para festivais, foi para o Sundance, ele ganhou um prêmio no Sundance de melhor performance para atriz principal. E depois desse prêmio o filme foi vendido para a Netflix. E eu achei muito interessante, porque a Netflix é uma plataforma bem poderosa, né, no mercado. Então, para mim o mais importante é quanto mais pessoas assistirem o filme, melhor, né? Eu acho que é uma oportunidade enorme você começar a trabalhar no cinema através da edição, se você quer continuar sendo editor ou se você quer migrar para outras áreas, especialmente direção. Porque a edição está no final do processo, então você começa a entender muito bem o que você precisa no começo, né? Então, acho que o editor, quanto mais experiente ele fica, mais ele entende esse processo todo. Eu acho que é um privilégio você trabalhar como editor no processo de fazer cinema. Porque você tem várias cartas na sua mão, né? E você tem muita autonomia para trazer as suas ideias para a mesa. Bom, eu sonho no dia que você vai ter que usar um software que você muda uma cena para cá, afasta outra para lá, bota um efeito aqui, sabe? Com a mão no ar, edita assim. Mas eu acho que nesse momento está sendo bom, né? Porque a gente tem vários aplicativos, vários softwares. Eu tenho a tendência de usar um software. Teve épocas que eu trabalhei com Final Cut, Premiere e Avid, e para mudar de um para o outro era sempre complicado, porque você acaba se acostumando com uma forma de trabalhar. E eu acho que isso também vai de pessoa para pessoa, né? Que o software é só um veículo, né? Só um tool, porque tudo está aqui na sua cabeça. Não interessa se você usa o mouse ou se você tem os shortcuts. Tem editor que fala, quanto mais shortcuts você tiver, melhor editor você vai ser, e não tem nada a ver. A edição é contar história, saber o que você está fazendo para causar uma impressão, um sentimento, uma ideia na sua audiência. Mas acho que a melhor forma de aprender é fazer isso que vocês estão fazendo, ir pra rua, e a câmera não tô entendendo nada. Né? O zoom, a lente, isso é maravilhoso, O Avid, que é o programa que eu uso hoje em dia, ele era um hardware, não era software, então você tinha que comprar, era $50 mil para comprar um Avid. Agora eu pago $70 por mês, é caro, um pouquinho caro, mas você tem acesso, né? Você tem muito mais acesso, sem dúvida. Premiere é muito mais barato, é $20 por mês. Aqui eu não sei quanto é. R$70. É muito mais acessível, né? Final Cut você paga de uma vez só. Só que o Final Cut sumiu no mercado. Assim, os editores nenhum estão usando mais Final Cut. Porque eles mudaram por 10 e os editores de Hollywood... Eles usam eu vi muita gente criticando essa última versão agora do Final Cut. Ninguém usa Final Cut mais. Eles estão usando qual? Premiere? Premiere e o Avid. E o Sony Vegas algumas pessoas usam. Sony Vegas é um clássico. Sony Vegas é uma mão da roda. É. Ele é muito fácil.